Palestra de Joel Goldsmith: Permaneça sereno em quietude e confiança. Parte 2. Boa noite. Agora chegamos ao primeiro e mais importante princípio da mensagem do caminho infinito. E esse princípio está na palavra 1. Em outras palavras, entendemos Deus como ser infinito e reconhecemos que Deus é lei. Então, temos Deus como a lei infinita. Bem, quando temos Deus como a lei infinita, não pode haver outra lei. Mas você pode dizer que existe. Existe a lei material e a lei legal. Sim, desde que as reconheça como lei, assim será sobre você. Porém, no momento em que aceita a base dos ensinamentos de Jesus Cristo, no qual Deus é um, você aceita Deus como a única lei e reconhece que ao lado dela não existe nenhuma outra. Embora, humanamente, as pessoas falem sobre lei material, lei legal, lei mortal. Dessa mesma forma, Deus é vida. E, desde que Deus é infinito, só pode existir uma vida. Uma vez que aceitemos Deus como a única vida, não temos homens e mulheres envelhecendo nem morrendo. Temos apenas uma vida eterna, se expressando como ser individual, homem e mulher. E assim, com nosso olhar fixo nessa visão espiritual, testemunhamos essa vida única aparecendo como a sua forma e a minha, aparecendo como a saúde de seu corpo e do meu. Logo, para entendermos que não existem dois poderes, um poder do bem e um poder do mal, precisamos aceitar Deus como sendo um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Agora, se Deus é um, o poder é um. Existe somente um poder. Não existem outros poderes contra os quais lutar. Se Deus é lei, existe apenas a lei espiritual. Não existem outras leis para serem vencidas. Se Deus é a única presença, não existem presenças do mal para serem vencidas ou destruídas. Existe somente uma presença para ser reconhecida. Portanto, uma vez que reconheçamos apenas uma presença, somos capazes de permanecer firme nela. Quando somos apresentados a aparências discordantes, condições discordantes, é necessário que, primeiro que tudo, conheçamos alguma verdade. Não porque conhecendo a verdade vamos vencê-las, mas porque o conhecimento da verdade vai nos elevar em consciência a um ponto onde podemos receber uma comunicação, um impulso espiritual da parte de Deus. Então, a primeira verdade que precisamos saber é que Deus é um. Portanto, essa aparência, esse pecado, essa doença, essa discórdia, essa falta ou limitação é um nada. Não é coisa alguma que tenha que ser vencida por Deus, é um nada. E deve ser reconhecida como nada por mim e por você. Não tem coisa alguma a ver com Deus. Deus é muito puro para ver a iniquidade. Deus não tem conhecimento de nenhum pecado a ser vencido
ou de doenças a serem curadas. Os olhos de Deus são muito puros para testemunhar a iniquidade. É sua função e a minha saber que aquilo que aparece em nossa experiência, como as discórdias da terra, não é poder, não é lei, não é presença. E essa é a razão pela qual somos capazes de ultrapassá-las. Agora, vamos meditar por um momento de forma a trazer o máximo possível dessa lição para a nossa consciência. E durante essa meditação, gostaria que lembrasse de que essas discórdias e desarmonias que está enfrentando, quer sejam suas, ou de algum paciente ou algum parente, precisam ser encaradas. Não fuja delas. Enfrente-as e reconheça que essa discórdia, independentemente de seu nome ou natureza, não é poder. Essa discórdia, independentemente de seu nome ou natureza, não é uma presença que tem que ser vencida. É um braço de carne ou nada. Reconheça isso. Assim, fique tranquilo e deixe a presença e o poder de Deus surgir de dentro do seu próprio ser para dissolver o que quer que esteja em seu pensamento. E vamos começar a fazer isso agora. Essa lição tem o objetivo de nos levar a um estado interior de não resistência, a um estado de consciência que não luta contra o erro. Tem o objetivo de desenvolver a habilidade interior de relaxar na própria presença do erro, para deixar que o mesmo seja dissolvido, não através de nosso esforço ou de nossa luta contra ele, mas por testemunharmos o trabalhar de Deus. Deixem-me ler o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você vê, para demonstrar essa passagem, se torna necessário ter um sentimento de relaxamento, de estar completamente relaxado. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se eu realmente acreditasse que Deus é um socorro bem presente, ficaria automaticamente relaxado e deixaria Deus ser essa ajuda. Não tentaria usar minha pressão, meu poder, minha força ou meu pensamento para forçar Deus, porém aceitaria, reconheceria Deus como meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o Salmo continua: portanto, não temeremos, mesmo que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Portanto, não temeremos, seremos capazes de nos sentar relaxados, independentemente dessas aparências que estão à nossa frente. E continua: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada.
Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Agora observe quando diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Isso significa que os pecados estavam nos tentando, nos cercando. Doenças estavam ameaçando o nosso corpo ou nos consumindo. Falta e limitação estavam nos atormentando de todos os lados. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Mas então, o que aconteceu? Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nós ficamos serenos, não lutamos contra esses erros, não batalhamos contra essas nações, não lutamos contra os reinos do mundo. Nós ficamos serenos, ficamos quietos, ouvimos a pequena voz e então o que acontece? Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos senhores está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Venham, testemunhem o trabalhar do Senhor, que desolações ele tem feito sobre a terra. Testemunhem Deus trabalhando, removendo nossos medos, nossas tentações, nossos pecados, nossas doenças, nossas faltas. Testemunhem em serenidade e confiança, testemunhe Deus trabalhando dentro de você. Ele faz as guerras cessarem até o fim da terra. Ele quebrou o arco e cortou a lança em pedaços. Ele queimou a carruagem no fogo. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. O Senhor dos senhores está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E então veja, tudo depende do grau em que aprendemos a ficar serenos e a parar de lutar contra o erro, a parar de argumentar com ele, a parar de clamar para que seja destruído, a parar de temê-lo e até mesmo parar de odiá-lo. E ficamos tão serenos que podemos testemunhar Deus trabalhando dentro de nós, ultrapassando todos os males da carne. No Salmo 146 temos: Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu ajudador, cuja esperança está no Senhor seu Deus, o qual fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os que estão derrotados. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara os órfãos e as viúvas. E então veja, ainda assim, nós acreditamos que é o grau da batalha que travamos que determina o resultado, que determina
a demonstração em nossa vida. E não é o grau da luta que travamos. Não é o grau de argumentação da verdade que fazemos. O que determina a demonstração da verdade é o grau de nosso reconhecimento de que em serenidade e quietude está a nossa força. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele te dará descanso. Em quietude, em confiança, esteja sereno. Aquiete-se e saiba. Testemunhe que existe um Deus que sustenta os órfãos e as viúvas. É Deus quem dissolve os pecados e os medos, as faltas e limitações. Aquiete-se e testemunhe que Deus tem trabalhado dentro de você. E à medida em que aprende todo esse segredo da quietude, pacificidade, serenidade, essa comunicação com o Pai começa a acontecer. E Ele lhe revela coisas que nunca soube antes, embora tenha lido sobre as mesmas em livros. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Ele conhece o número das estrelas e chama todas elas por seus nomes. Grande é o nosso Senhor, grande seu poder, não tem limite o seu entendimento. Vê, porque algumas vezes você e eu falhamos em fazer a nossa demonstração? Porque dizemos, meu entendimento não é suficiente. Bem, vamos reconhecer aqui e agora que meu entendimento não é suficiente. Porém, meu entendimento nunca será suficiente. E para falar a verdade, meu entendimento nunca terá que ser suficiente. Por quê? Porque seu entendimento é infinito. E desde que você tenha um Deus com entendimento infinito, um socorro bem presente em tempo de angústia, você tem todo o entendimento e toda a sabedoria e toda a presença e todo o poder que for necessário. Nossa parte é somente nos lembrarmos disso. Todo o poder está na causa, não no efeito. Todo o poder está na causa, isso é, no invisível, no silêncio do interior. O poder não está nos músculos. O poder não está no coração, ou no fígado, ou nos pulmões. O poder não está em notas de dólares ou em notas de libras. Todo o poder está no invisível. E quando aprendemos isso, esse poder invisível se torna um socorro muito presente em nossa experiência externa. Agora, através dos séculos, temos aprendido a colocar nossa fé em príncipes. Aprendemos até mesmo a acreditar que a vida está no coração, ou que a saúde está no estômago, ou nos rins, ou em nossa digestão, ou no cérebro. Aprendemos a acreditar que suprimento está em nossa bolsa
ou em nossa conta bancária. Todavia, agora é tempo de aprendermos que Deus é a saúde de nosso corpo. Deus é nosso suprimento. Deus é nossa torre alta. Deus é nossa fortaleza. Deus, se necessário, é nosso abrigo contra bombas. Não necessitamos dessas coisas externamente. Necessitamos ter a compreensão de que tudo existe dentro de nós e que, na estação própria, o que for necessário para nosso desdobramento aparecerá externamente na ordem devida. Lembrem de que todo poder está na causa e não no efeito. E a causa é sempre invisível, porque a causa é sempre Deus. Bem, nesse próximo período, nossa meditação será sobre essa afirmação de que todo poder está na causa, não no efeito. E então, à medida em que os males da carne vêm à sua atenção, ou qualquer que sejam os problemas que venham ao seu pensamento, se lembre de que agora não existe poder algum nessa condição. Não existe poder algum nessa pessoa. Não existe poder algum, exceto no invisível, que é o reino de Deus dentro de você. E então, deixe esse poder invisível tomar conta dessa condição e observe o que ele faz com a mesma. Agora, pelo próprio fato de que esses problemas estão vindo a você na meditação, você precisa ser capaz de ver a real natureza dos mesmos. Eles não são uma condição, são apenas imagens mentais em seus pensamentos. Se quiser, pode ficar sentado aqui ou quando for para casa à noite e deixar que todos os problemas de sua vida voltem à sua mente. Todo problema que puder lembrar do passado ou do presente. Deixe-os vir à sua mente e vai observar rapidamente que existem apenas como uma imagem mental. E quando reconhece que são apenas imagens em seu pensamento, você não tem que lutar contra os mesmos. Precisa apenas ficar sereno, ficar quieto e testemunhar a presença de Deus dissolvendo esse quadro. Vai descobrir que Deus não está removendo pecados, Deus não está dissolvendo doenças, Deus está dissolvendo esses pensamentos, essas imagens mentais que não são coisa alguma, mas apenas sombras na mente. Essa é a razão por que fazemos isso em nossas meditações. Essa é a razão pela qual o tratamento é feito em silêncio, com nossos olhos fechados, porque se torna muito claro que aquilo com que estamos lidando não é uma condição no corpo de alguém, nem uma condição lá fora. Eu estou lidando com uma imagem mental que está passando em meu pensamento. E a mesma não tem mais poder do que uma simples sombra. Não tem mais presença do que uma simples imagem. E, portanto, não devo resistir à mesma, porém, me sentar tranquilo e testemunhar a glória de Deus, à medida em que esse problema é dissolvido em meu pensamento.
Agora, esse problema, qualquer que seja seu nome ou natureza, está vindo ao meu pensamento como uma condição? Não. Está aqui como um pensamento, como uma crença, como uma teoria, algumas vezes até como um medo. Todavia, mesmo como um medo, o que ele realmente é? Olhe para ele. Não existe em sua mente coisa alguma, mas apenas um pensamento, uma imagem, um quadro mental. Ele não tem forma externalizada, não tem substância, não tem lei, não tem causa ou realidade. É uma imagem mental sem forma. É sem forma e vazia. Existe apenas no pensamento. E, à medida em que nos sentamos aqui, contemplando esse erro, de qualquer nome ou natureza, a presença gentil chega no meio de nós e dissolve esse quadro, o reduz ao nada. Ele é totalmente apagado. E quando abrimos nossos olhos, descobrimos que fomos libertos. Libertos de quê? Dessa pequena imagem mental em nosso pensamento que pensávamos que era uma dor, uma falta, um pecado, uma doença em algum lugar lá fora. Porém, nunca foi isso. Sempre foi uma imagem mental no pensamento e nada mais. E essa é a prova de que seu infinito entendimento dissolve tudo isso. Quando ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Todos os erros da terra se derretem quando a voz de Deus é ouvida no silêncio. Agora lembrem, nossa função como estudantes é dupla. Primeiro que tudo, precisamos conhecer essa verdade de que a natureza de todo erro é realmente uma sombra, um nada, uma imagem mental que chamamos de uma reclamação ou uma falsa aparência, uma crença, e existe somente como uma imagem mental no pensamento, sem forma e vazia, sem lei ou causa. Então, quando aprendemos a ficar quietos, se lembre que sua infinita sabedoria que revela a verdade para nós, que dissolve o quadro. É nossa habilidade de ficarmos quietos, de ficarmos serenos, que determina se vamos ou não viver uma vida espiritual ativa, com saúde e harmonia e completude, plenitude e perfeição. Para vivermos uma vida espiritual ativa, devemos decidir se vamos aprender ou não a parar de lutar contra os erros desse mundo. Parar de pensar que precisamos de uma porção de força e poder para vencer os pecados e doenças do mundo. E então precisamos saber que não é pela força nem pelo poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso reverte todo esse processo pelo qual os seres humanos estão passando. Não pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muito obrigado.